Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Cinderela, cujo nome verdadeiro era Ella Morgan, nunca conheceu a boa sorte. Órfã aos 10 anos, ela vivia com sua madrasta cruel e suas irmãs postiças invejosas. Entre tarefas intermináveis e humilhações públicas, sua vida não passava de uma longa sucessão de sacrifícios e frustrações. Certa noite, após um longo dia de trabalho em um evento beneficente onde fora explorada por aqueles ao seu redor, ela aceitou uma bebida oferecida por um desconhecido na multidão. Ela não sabia que ele estava sob efeito de drogas. Sua visão ficou turva, suas pernas fraquejaram e a próxima coisa de que se lembrava era uma sensação de flutuar. Ao abrir os olhos, ela se viu em um quarto luxuoso, diferente de tudo que já vira, com lençóis de seda e móveis reluzentes ao redor de uma cama enorme. Confusa, tentou se levantar, mas a porta se abriu de repente, e lá estava Ethan Blackwood, o formidável CEO de uma corporação multinacional, conhecido por sua frieza e perfeccionismo inabalável. O choque foi mútuo. Ela, ainda meio sob o efeito de drogas, não entendeu imediatamente onde estava, e Ethan, atônito, não conseguia entender por que uma estranha estava em seu quarto particular. O incidente poderia ter permanecido um simples mal-entendido. Até que meses se passaram e um exame médico inesperado revelou uma surpresa que mudaria suas vidas para sempre. Ela estava grávida de trigêmeos. O destino acabará de lhe desferir um golpe ainda mais duro. A pobre Cinderela agora tinha que lidar com o medo, a vergonha e um CEO que, apesar de si mesmo, começava a sentir algo por aquela jovem azarada. Ella Morgan estava na sala de espera da clínica, com as mãos tremendo e o coração acelerado. O resultado do exame que acabará de fazer mudaria sua vida para sempre, e ela sabia disso. Jamais imaginara que uma simples bebida oferecida em uma festa pudesse levá-la a uma situação tão inimaginável. Quando a enfermeira voltou com a ficha médica, ela sentiu um nó na garganta. Senhorita Morgan, a senhora está grávida de trigêmeos. As palavras ecoaram em sua mente. Trigêmeos. 3 vidas inocentes que dependeriam dela e, acima de tudo, de um pai que ela mal conhecia. Sua mente imediatamente retornou àquela noite fatídica. As drogas, a sensação de confusão mental e então, aquele quarto luxuoso. Ethan Blackwood. O homem que ela jamais pensou que veria novamente. O CEO, conhecido por sua autoridade, sua frieza e seu perfeccionismo, agora estava conectado a ela de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Ao ouvir a notícia, Ethan sentiu uma mistura de choque e incredulidade. Entrou no escritório de Ella com um semblante sério, mas seus olhos revelavam uma emoção que nunca havia sentido antes. Ela, você está falando sério? Sua voz era baixa, quase incrédula. Ela assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de tristeza, mas de medo. Eu não sabia o que fazer, murmurou ela. Ethan aproximou-se, suas mãos, geralmente tão firmes, buscando contato com uma nova fragilidade. 3 trigêmeos? Como isso é possível? Ele estava perplexo, incapaz de controlar a mistura de emoções que o invadia, raiva, surpresa, e algo que se recusava a admitir, uma estranha proteção em relação a ela. Ela sentiu o coração apertar. Sentiu-se vulnerável e exposta, mas uma estranha confiança a invadiu ao ver Ethan. Não um homem frio e distante que conhecera, mas um homem atormentado, confrontado com um milagre inesperado. Seus olhares se encontraram, e sem uma palavra, um acordo silencioso nasceu entre eles. Qualquer que fosse a tempestade, eles teriam que enfrentá-la juntos. Mas ninguém ainda conseguia imaginar como esses trigêmeos iriam virar o mundo de cabeça para baixo, e o quanto o destino havia planejado para aproximá-los. Apesar do caos e dos segredos daquela noite fatídica, os dias seguintes foram uma correria para ela. Entre consultas médicas, emoções à flor da pele e noites em claro imaginando o futuro, ela se sentia sobrecarregada. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir, o inevitável confronto com Ethan. Naquela manhã, Ethan a chamou ao seu escritório, um espaço vasto e frio, repleto de vidro e aço. O homem que ela achará assustador na noite em que se conheceram agora parecia perturbado. Suas feições austeras suavizavam-se com uma preocupação genuína, um sentimento que ela jamais imaginara ver nele. Ela, precisamos conversar seriamente, começou ele, com a voz firme, mas um pouco trêmula. Esses trigêmeos, é uma mudança enorme. Não posso negar que estou preocupado. Ela sentiu uma onda de emoção a invadir. Ethan, eu não quero que você pense que isso é fácil para mim. Eu nem sei como lidar com isso, e você também não.
Ele se aproximou e pela primeira vez, olhou para ela com uma intensidade que lhe causou arrepios. Sei que não posso afirmar que entendo o que você está passando, mas precisamos encontrar uma solução. Juntos. Naquele exato momento, um pensamento lhe ocorreu: o mundo exterior. Se essa gravidez se tornasse pública, sua vida seria exposta, julgada. E com um CEO tão proeminente quanto Ethan, a mídia transformaria rapidamente essa história em um escândalo. E se as pessoas aprenderem? Perguntou ela com a voz trêmula. Então vamos enfrentar isso. Eu vou te proteger. Sua promessa parecia improvável, mas seus olhos não revelavam nenhuma mentira. Apesar da tensão, um laço estranho começou a se formar entre eles. Eles ainda não eram um casal nem pais, mas a certeza de que o destino deles havia mudado para sempre estava lentamente se consolidando. Então, uma ligação inesperada interrompeu a conversa. Uma voz em pânico anunciou: Sr. Blackwood, os paparazzi avistaram ela na clínica. Estão tirando fotos. O coração de ela afundou. A tempestade que ela tanto temia havia começado. Mas em vez de abandoná-la, Ethan colocou a mão sobre a dela. Não se preocupe. Vamos lidar com isso. Juntos. Assim, à medida que o mundo exterior começou a se interessar pelo segredo deles, ela e Ethan perceberam que a verdadeira batalha estava apenas começando. Proteger o futuro, os trigêmeos e o laço que estava nascendo entre eles, diante de um mundo que jamais os perdoaria. Os flashes das câmeras iluminaram a clínica como um espetáculo de fogos de artifício inesperado. Ela sentiu o coração apertar. Ao seu redor, jornalistas cochichavam e tiravam fotos, capturando cada gesto, cada expressão. Ela sempre quisera passar despercebida. Mas essa gravidez a colocará sob os holofotes, e o pai das crianças era ninguém menos que Ethan Blackwood, o CEO mais proeminente da cidade. Ethan, por outro lado, manteve-se calmo e sereno. Pegou delicadamente a mão de ela e a conduziu até o carro, ignorando os flashes de luz. No silêncio do luxuoso interior, ele finalmente quebrou o silêncio. Ela: eu sei que isso te assusta, mas não temos escolha. Temos que enfrentar isso juntas. Ela desviou o olhar com lágrimas brotando involuntariamente. Mas como? Todo mundo vai falar, e eu nem escolhi isso. Ethan suspirou, colocando uma mão protetora na perna. Eu também nunca estive nessa situação, mas prometo que estarei aqui para você. E vamos dar um jeito de superar isso. A tensão aumentou quando chegaram à cobertura de Ethan, um lugar que ela apenas vislumbrara durante o primeiro encontro, ainda vago. Ali a intimidade forçada começou. Compartilhar o mesmo espaço, mesmo que por apenas algumas horas, transformou o relacionamento deles. Cada gesto, cada olhar, cada palavra parecia carregada de uma nova intensidade. Ao longo da noite, Ethan permaneceu ao lado dela, certificando-se de que ela estivesse confortável. Ela, acostumada à solidão e à humilhação, surpreendeu-se ao se ver desfrutando do carinho e da atenção do homem a quem sempre temera. E apesar de si mesma, uma curiosidade e um desejo crescente tomaram conta. Aquele homem, frio e autoritário por fora, demonstrava um lado protetor e vulnerável que ela jamais imaginara. Contudo, o escândalo crescia fora do seu refúgio. Jornais online falavam de uma Cinderela do século XXI, da futura mãe dos trigêmeos do CEO. Os rumores aumentavam, ameaçando expor tudo. Ela percebeu que seu mundo estava prestes a mudar drasticamente e que teria que aprender a navegar por essa tempestade com Ethan ao seu lado, mesmo enquanto seus corações começavam a bater mais forte um pelo outro. Ao cair da noite sobre a cidade iluminada, eles permaneceram em silêncio, duas almas encarando um futuro imprevisível. E naquele silêncio, uma confiança frágil, porém verdadeira, começou a criar raízes entre eles. As semanas seguintes foram uma mistura de preparativos, consultas médicas e o estresse causado pelos paparazzi. Ela vivia em constante estado de fadiga e apreensão, mas a cada chute na barriga, sentia uma conexão incrível com seus filhos ainda não nascidos. 3 vidas inocentes que mudaram tudo. Ethan, por sua vez, surpreendia ela diariamente com seu envolvimento. Ele comparecia às suas consultas de ultrassom, fazia perguntas sérias e a protegia de olhares curiosos com uma vigilância que muitas vezes a deixava sem palavras. Esse CEO, conhecido por sua frieza, havia se transformado em um homem profundamente atencioso, e ela não podia negar que sentia algo por ele. Certa tarde, enquanto ela estava deitada no sofá da cobertura, Ethan sentou-se ao lado dela, segurando delicadamente sua mão. Sabe, eu nunca imaginei que minha vida pudesse mudar assim. Mas, acho que já me importo com vocês 3, disse ele, acariciando suavemente sua barriga. Ela sentiu o coração apertar. A sinceridade em sua voz era avassaladora. Ethan, eu não sei como vou ser uma boa mãe, e para nós.
Ela sussurrou com a voz trêmula. Ele encostou a testa na dela, um gesto raro para um homem tão reservado. Você não está sozinha. E quanto a nós, eu quero aprender com você. Aquele momento de intimidade foi interrompido por um pequeno movimento repentino em sua barriga. 3 chutes leves, quase sincronizados. Ela caiu na gargalhada, uma reação espontânea e pura. Eles estão se mexendo. Os trigêmeos estão se mexendo. Ethan sorriu, os olhos brilhando de emoção. Então acho que terei que me acostumar, com vocês 3, e com você ela. Sua voz era suave, quase vulnerável. Pela primeira vez desde que se conheceram, o medo e a incerteza deram lugar a um novo sentimento, um futuro que construiriam juntos. Os trigêmeos, muito antes de nascerem, já haviam forjado um laço poderoso entre si. Ao cair da noite sobre a cidade, Ethan passou o braço em volta de ela, e ela se aconchegou contra ele, sentindo o calor reconfortante de seu corpo. O mundo lá fora podia falar, os rumores podiam circular, mas naquela cobertura, eles haviam encontrado seu refúgio, e um amor florescente, frágil, porém real, pronto para enfrentar qualquer tempestade que viesse.